Olá a todos os advogados e advogadas de Caruaru e região. Sejam bem-vindos a mais um programa da OAB Caruaru na TV OAB Caruaru, no YouTube, e também no programa OAB em Ação, na TV Câmara, no canal 22.2, que será retransmitido toda terça e quinta-feira, às 9h30 da noite. Hoje teremos uma live festiva, não apenas em comemoração aos 60 anos da OAB Caruaru, que iniciou agora dia 24 de setembro, diante dos 60 anos da nossa subsecção, a mais antiga do interior do Norte e Nordeste e maior do estado de Pernambuco, mas também hoje é o dia de comemorar os 32 anos da Constituição Federal do nosso país. E teremos no nosso programa o professor Valber Agra, professor, procurador do Estado, referência em direito eleitoral e constitucional no nosso país. Também o nosso amigo, presidente da Comissão de Direito Administrativo, e grande advogado eleitoralista, o amigo Bernardo Barbosa. Seja bem-vindo também, doutor Bernardo. E o presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB Caruaru, essa comissão que é pioneira na nossa subsecção, doutor Helder Alexandre. Eu gostaria de passar a palavra agora para o presidente Helder Alexandre, para suas considerações iniciais, Helder. Perfeito, presidente. Boa tarde a todos que nos acompanham pela TV OAB Caruaru, pelo Instagram da OAB Caruaru. Quer dizer, da enorme satisfação estar aqui participando. Quero cumprimentar primeiramente você, Fernando, que vem fazendo um brilhante trabalho, brilhante gestão aí à frente da OAB Caruaru. Queria cumprimentar também o doutor Bernardo Filho, grande estudioso, né, daqui dos nossos paradoxos do direito público. E também sinta-se abraçado pela Comissão de Estudos Constitucionais e da OAB Caruaru. E, por fim, quero cumprimentar o nosso querido professor Valber aí, que é meu amigo, meu conselheiro, né? Valber que dispensa biografia e bibliografia, né? Valber que tem uma bastante... Sou até suspeito de falar do professor Valber, porque eu acho que na minha vida acadêmica existem dois momentos, um antes de conhecer Valber sobre bibliografia e outro depois de conhecê-lo e conhecê-lo sobre bibliografia. Então, é com imensa satisfação que eu recebo aqui o professor Valber Agra e também o professor Dr. Bernardo Filho. Obrigado, Helder. E também eu parabenizo o trabalho que você vem fazendo à frente da Comissão de Direito Constitucional, essa comissão pioneira em nossa sub, e parabéns pelo trabalho e pela iniciativa de marcar uma live num momento tão especial como nós estamos vivendo, não apenas referente aos 32 anos da Constituição, mas também no período eleitoral, né, que a gente precisa reavivar esse movimento democrático também, e iremos falar sobre isso na nossa live. Gostaria de passar agora a palavra para o doutor Bernardo Barbosa, nosso presidente da comissão e também grande advogado, grande amigo. Seja bem-vindo, doutor Bernardo. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, boa tarde, doutor Helder, e boa tarde especialmente para o meu professor Valber Agra, professor de todos nós, mas eu queria apenas fazer um registro, porque eu acho que eu fui um aluno privilegiado de Valber Agra, porque no momento em que eu iniciei a faculdade, Valber Agra estava escrevendo o manual de direito constitucional dele, depois se tornou o curso de direito constitucional. Mas enquanto ele estava escrevendo o manual de direito constitucional, cada aula dele era um capítulo do livro que ele estava escrevendo naquele exato momento. Então, foi um grande privilégio para mim de ter aprendido o direito constitucional com o direito constitucional acontecendo em tempo real, sob a ótica do professor Valber Agra. Então, uma boa tarde a todos e espero que a gente tenha uma boa discussão sobre os assuntos que envolvem a Constituição, principalmente nesse momento de festa democrática com limitações que estamos vivendo. Perfeito, doutor Bernardo. Mais uma vez, obrigado por você disponibilizar um momento na sua agenda para conversar conosco aqui no nosso canal. E parabéns pelo trabalho que você vem fazendo também na nossa comissão da OAB Caruaru. Bom, gostaria agora de passar a palavra para o professor doutor Valber Agra, procurador do Estado. Seja bem-vindo, Valber, e obrigado mais uma vez pela atenção com a nossa subsecção, viu? Estão me ouvindo bem agora? Agora sim. Sim. Eu gostaria de agradecê-lo, Fernando. Para mim é um prazer, uma honra, um privilégio estar numa das seccionais mais antigas e relevantes, não diria do interior do Nordeste, mas de todo o Brasil, do interior, onde nós temos uma pujança inigualável. Caruaru tem essa pujança,
Bernardo e Helder, agradecer as palavras lisonjeiras, porque são meus amigos, e dizer da minha alegria e satisfação nesse momento, que é um momento festivo, mas também um momento de preocupação com os rumos do nosso constitucionalismo. Então, para mim, é um prazer enorme e gostaria de saudar a todos e a todas. Muito obrigado. Eu que agradeço, Valber, sua presença também, assim como a doutor Bernardo. Gostaria de passar agora a palavra para o nosso presidente Helder Alexandre, da Comissão de Constitucional, para justamente puxar os debates, Helder. Nós sabemos hoje que nós estamos celebrando aí 32 anos, né, da nossa Lex Mater, da nossa Constituição da República Federativa do Brasil, que inicia-se com o chamado neoconstitucionalismo, né? Alguns autores não gostam desse silogismo, como Luiz Roberto Barroso, dentre outros, mas, enfim, o neoconstitucionalismo aí, depois do pós-guerra, em nosso país, ele veio para densificar o Estado de Direito e fazer com que as garantias e direitos fundamentais fossem estabelecidas ou reestabelecidas em nosso Estado. Daí chegamos à redemocratização em 1985, em 88 chegamos com a nossa Carta Cidadã, nas palavras do ilustre me fugiu agora da memória. Guimarães. Isso, perfeito, professor. Ulisses Guimarães, nosso saudoso professor Ulisses Guimarães. Daí, então, nesses 32 anos, nós tivemos 2 rompimentos, né? Um impeachment, não deixa de ser um rompimento da democracia, né? Da nossa Constituição, um com o presidente Fernando Collor, outro com a presidência mais recente, com a presidente Dilma Vana Rousseff. Eu queria justamente provocar essa questão. E nós hoje temos um presidente muito alinhado à direita, em algumas questões da direita, e temos um eleitorado que o levou até o Planalto, que, por vezes, faz manifestações na rua através de volta ao AI-5 ou questões de volta ao militarismo. Eu queria saber aí, professor Valber, qual é o seu entendimento desse apanágio jurídico-social do qual nós vivemos com relação à nossa Constituição Federal, que, nas palavras do professor Canotilho, é uma das melhores do mundo, mas que, por questões de políticas públicas, deixa a desejar na efetivação e na concretização. Ao ponto em que, na nossa democracia, nós vivenciamos, né, nesses 32 anos, essas rupturas, e nós agora, eu queria saber do professor, se há democracia em nosso país, propriamente dita, e se há alguma questão que arrefeça nossa Constituição. São várias perguntas que Helder entabulou, e são perguntas, de certa forma, complexas. 32 anos, por que festejar 32 anos? Porque a Constituição ela virou um pacto vivencial da sociedade. A Pablo Lucas Verdú cunhou essa expressão e é muito claro. Todas as questões hoje são direcionadas pela Constituição. A Constituição virou as 4 linhas do campo e não há nenhuma questão que, mesmo sendo retórica ou não retórica, não põe a Constituição como vértice. Isso daí é uma coisa muito clara. Mesmo afirmando alguns que bastaria um cabo e um soldado para fechar o STF, que é o guardião da Constituição. Então, nós temos uma Carta Magna que deixa de ser uma carta meramente simbólica e passa a ser uma carta com a possibilidade de efetivar direitos. Isso é um marco dentro da nossa vivência. Isso incentivou o processo democrático? Aí vem a ser uma pergunta mais complexa. Por que complexa? Porque como é que a gente pode ver um processo democrático numa época, numa quadra histórica que nós temos de perda de direitos, de intolerância, de exacerbações de ambos os lados e de um terraplanismo intelectual? Como é que eu posso falar em um desenvolvimento democrático onde as pessoas elas demonizam a política e aqueles outsiders que eram contra o establishment político se tornaram muito mais
muito mais deletério, muito mais nefasto do que os políticos anteriores. Ou seja, aqueles políticos que nós vimos na Constituição de 1988 fazem uma falta incrível. Essa nova geração, a maior parte dessa nova geração, em 2 anos redunda num fracasso incrível. Então, essa Constituição, ela demoveu, ela incentivou a democracia. Eu diria que a culpa não é dela, a culpa é o quê? De uma questão globalizante, onde o aumento das desigualdades sociais faz com que a democracia esteja sob debate em todos os aspectos. Essa Constituição, ela incentivou a melhores políticas públicas no sentido de uma melhor divisão dos ativos sociais, sem dúvida. Sem dúvida. Nós criamos, até antes da reforma previdenciária e a reforma trabalhista, marcam sinalizações de retrocesso nessas conquistas, 2 retrocessos, vou falar vários retrocessos. Semana passada, a venda das 8 refinarias, um crime, um assinque de lesa pátria, um absurdo jurídico, econômico e político, mas a gente vê uma redistribuição de ativos. Pena que nessa redistribuição de ativos, aquela parte da sociedade que mais ganhou continuou a ganhar. E veja como há certos paradoxos. Agora, com a taxa Selic de 2%, que Bolsonaro foi que colocou, mas a taxa de longo prazo ainda é 7%, é a mais alta do Brasil. A política pública foi melhor efetivada? Eu vou dizer que não. E aí um dos culpados disso é o próprio judiciário. O judiciário vira elemento de jogo. Essa questão que nós temos aí, isso é a tese de Lavaredo, do professor Adriano Oliveira, é culpa da Lava Jato. Esse caos, essa randomização política é culpa da Lava Jato, onde os setores fizeram mais políticas do que o mais dos imperternidos políticos que nós temos. Então, isso gerou uma perda da legitimidade e a intervenção do judiciário nas políticas públicas tem se mostrado um desastre. Um desastre, ou seja, eles não têm eficiência, eles fazem a política micro quando se esquece que a macro política econômica que dá cabo é que pode ser algo mais eficaz. Então, com essas palavras, eu tentei ser bem resumido, porque o que nosso amigo Helder fez, na verdade, foi um pupurri para que eu pudesse nadar, e eu nadei de forma muito não profunda, de forma rasa, mas eu deixo aí essas interlocuções e o professor Bernardo vai poder explicar melhor. Então, é muito interessante como a gente vê esses movimentos nacionais e uma afronta, grandes afrontas à Constituição que acontecem em Brasília e que termina naturalmente refletindo nos aspectos locais, né? Eu queria trazer a discussão para a nossa realidade aqui, já que estamos comemorando o aniversário da Constituição e da nossa subsecção da OAB Caruaru, de uma coisa, Valber, que nós estamos vivenciando na prática, principalmente agora nos processos eleitorais. Vamos lá. A propaganda política, por exemplo, é um direito do cidadão. É um direito do cidadão. Comumente, as pessoas compreendem que é o político que tem direito de fazer propaganda, quando, na verdade, o raciocínio é inverso. É o cidadão que tem direito de estar bem informado sobre as candidaturas que estão postas. E, diante desse lavajatismo, como o professor Valber falou, a gente enxerga reflexos também sobre os aspectos locais. O que é que nós estamos vivenciando agora, nesse momento? Nós trabalhamos com direito eleitoral, o professor Valber também, e a gente está começando a ver uma limitação na atuação político-partidária. E é uma limitação que não tem absolutamente nada a ver com a questão da pandemia que a gente está atravessando. São limitações que exacerbam até as limitações sanitárias que são impostas pelo governo do Estado. E a gente enxerga, de uma forma muito clara, no processo de eleição municipal, uma afronta ao fundamento da Constituição, que é o pluralismo político. Veja bem, a ausência da propaganda eleitoral, limitada além do que a lei limita por alguns juízes, através de coisas cuja validade é duvidosa, como, por exemplo, proposto até pelo Ministério Público, de termos de ajustamento de conduta, tudo isso. Isso limita a atuação política, limita e criminaliza. Se até pouco tempo atrás a gente estava criminalizando a atividade política em si, agora a gente passa a criminalizar também a atividade eleitoral, o que traz para a gente
limitações absurdas sob o ponto de vista do pluralismo político. Eu acho que o professor Valber caiu, né? A conexão dele. Isso, Bernardo. Mas enquanto o professor Valber retorna à sua conexão, acontece isso nesse mundo de internet. Inclusive, nós estamos com um probleminha também na conexão, na transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da OAB Caruaru. Mas, de toda forma, informo a todos que essa live será inserida dentro de instantes no nosso canal e você pode acompanhar no canal da TV OAB Caruaru no YouTube. Então, assim, como nós estamos já no finalzinho do nosso primeiro bloco, eu vou fazer um pequeno intervalo e em breve nós voltaremos. E agradeço mais uma vez a todos vocês que nos assistem, não só na TV OAB Caruaru no YouTube, mas também na TV Câmara, nossa parceira da OAB Caruaru. E mais uma vez parabenizar o Dr. Bernardo pelos grandes esclarecimentos e também pelo trabalho prestado em prol da advocacia de Caruaru e região. E também do nosso presidente, Dr. Helder Alexandre, presidente da Comissão de Direito Constitucional, que organizou a live de hoje. Mais uma vez agradeço a todos. Dentro de instantes, retornaremos. Um abraço.